Boa noite, senhoras e senhores. Nós, como representantes da Comissão Permanente, tomamos a palavra para apresentar o processo de adequação do Plano Municipal de Educação. Em novembro, a Sueli e eu tivemos uma capacitação na sede da Anvale com o senhor Elson sobre os passos para a adequação do Plano Municipal de Educação. Dessa forma, como passo inicial, houve a nomeação das duas comissões por meio de decretos. Então, em fevereiro, a comissão técnica, formada por membros da CEMED, recebeu uma capacitação para compreender suas funções. Assim, iniciaram os encontros da equipe técnica para a formulação do documento base, que resultou da união do Plano Nacional de Educação, Plano Estadual de Educação e o Plano Municipal de Educação vigente desde 2011. No dia 16 de março, reunimos os gestores de todas as unidades escolares para orientações sobre como deveriam seguir as discussões com a comunidade. Para buscar maior participação da sociedade, divulgamos as discussões na imprensa e colocamos o documento base à disposição de todos em link no site da Prefeitura, entre os dias 25 de março e 7 de abril. A leitura e discussões do documento deu-se na parada pedagógica do dia 31 de março, com as participações dos gestores, funcionários, professores, pais, alunos, a comunidade em geral. Com as contribuições das unidades escolares, discutimos com a equipe técnica e inserimos as viáveis ao documento base. Realizamos a leitura integral do documento base com a equipe permanente, formada por diversos membros da sociedade civil. Fizemos os ajustes finais com discussões pontuais. No dia 15 de maio, os membros da equipe permanente entregaram o documento base ao Executivo. E aqui estamos com o projeto de lei 351/2015, onde apresentaremos as metas e uma síntese das estratégias contidas. Lembrando que as metas têm por base as metas nacionais. Universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches para 70% até o final da vigência deste plano. Parceria com a União na construção, reforma, ampliação, adequação de espaços, equipamentos, material, alimentação EAE, avaliação institucional, formação continuada, atualização de PPPs, acesso gradativo ao período integral, incentivo à participação dos pais, articulação com a saúde e assistência social para desenvolvimento integral das crianças. Universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada até o último ano de vigência deste plano. Garantia de acesso, permanência, construção de conhecimentos, organização do tempo, espaços, indicadores, articulação com saúde, assistência social e família, material, transporte, alimentação, tecnologias, atividades extracurriculares, laboratórios, AEE, apoio pedagógico e formação continuada. Universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o final do período de vigência deste Plano Municipal de Educação a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 90%.
Parceria com a União e Estado para recursos financeiros que possibilitem práticas pedagógicas, articulando ciência, trabalho, linguagem, tecnologias, cultura, esporte, equipamentos, laboratórios, material didático, transporte, alimentação, garantia de acesso, permanência por meio do Apoia, redistribuição de turmas, turnos e territorialidade, aproximação com a universidade, campo de trabalho e estágio, AEE e formação continuada para os profissionais. Universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia do sistema educacional inclusivo, de salas e recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos, privados e conveniados. Oferta do AEE na educação infantil e ensino fundamental, para identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos de acessibilidade, com professor especializado e capacitado, flexibilização de currículo, eliminação de barreiras, recursos multifuncionais, em parceria com a União, institucionalizado no PPP, com apoio da saúde, assistência social e família, para pesquisa de informações, desenvolvimento e possibilidade de reclassificação. Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do ensino fundamental. Efetivação de processos pedagógicos de alfabetização e letramento, incentivando permanência e capacitação de professores alfabetizadores no ciclo, uso de instrumentos de avaliação, tecnologias educacionais, diversidade de métodos e práticas pedagógicas integradoras para a formação de leitores e escritores eficientes, inclusive no letramento matemático, ofertando materiais pedagógicos de qualidade e encontros de reflexão e troca de experiências entre alfabetizadores. Oferecer educação em tempo integral para, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica até o final da regência desse plano. Com o apoio da União, construção, adequação e reestruturação física e de mobiliário das unidades educacionais, material pedagógico, tempo, recursos humanos, alimentação, transporte, oportunidades educativas conectadas aos interesses dos alunos, promoção de encontros de capacitação, reflexões e troca de experiências profissionais. Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as metas para o IDEB. Considerando da Base Nacional Comum os objetivos e direitos de aprendizagem, proporcionar autoavaliação das unidades escolares, plano de ações, serviços de apoio, assistência técnica e financeira, acompanhamento e divulgação de índices, diversidade de métodos, tecnologia, internet, transporte, alimentação, materiais de qualidade, saúde, currículos adequados, mobilização da família e da comunidade, valorização de méritos. Elevar a escolaridade da média da população acima de 18 anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 anos de estudos no último ano de vigência deste plano. Expansão da oferta de educação profissional técnica, promovendo correção de fluxo, acompanhamento de acesso e permanência, estímulo à produção de materiais, currículos, metodologias, equipamentos, AEE para a continuidade da escolarização e participação em exames de certificação. Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 95% até 2020, e até o final da vigência desse plano, reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional.
oferta gratuita de matrículas na EJA, com aumento do número de polos e períodos de aula, flexibilização de horários, adequação de equipamentos, aproveitamento de estudos, metodologias adequadas, capacitação tecnológica, apoio pedagógico e aos projetos inovadores, AE, participação comunitária e capacitação dos profissionais. Oferecer matrículas de educação de jovens e adultos no ensino fundamental e médio, de forma integrada à educação profissional. Adesão aos programas nacionais, ampliação de matrículas, parcerias pública-privadas, interação entre EJA e profissionalizante, reestruturação e aquisição de equipamentos, diversificação de currículos, incentivo à participação no telecentro e penais, a inserção no mercado de trabalho, valorização dos saberes e educação permanente. Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta em pelo menos 80% da expansão no segmento público. Expansão de matrículas, orientação aos alunos, articulação entre docentes, apoio à educação à distância, reestruturação de espaços, equipamentos, parceria com o Cine para recolocação e inserção, certificação profissional, cursos conforme necessidades do município, incentivo à conclusão e fortalecimento da igualdade de direitos. Articular com a União e o Estado a elevação da taxa bruta de matrícula na educação superior para 55% e a taxa líquida para 40% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público e comunitário. Adesão aos programas nacionais de formação superior, promoção da ampliação e interiorização do acesso, mapeamento da demanda, inclusão e assistência estudantil, incentivo a fórum, divulgação de cursos e oferta de bolsas, incentivo à mobilidade estudantil e docente, acervo bibliográfico e digital, elevação de taxas de conclusão, formação continuada aos profissionais. Articulação com a União e o Estado, a elevação da qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema da educação superior para 80%, sendo do total, no mínimo, 40% de doutores até o final da vigência deste plano. Incentivo à pós-graduação descentralizada, com ênfase na educação, a autoavaliação das instituições, a mobilidade estudantil, a capacitação científica, ao acompanhamento de avaliações, a formação de consórcios entre universidades para atuação regional, a pesquisa e extensão. Fomentar a articulação com a União e o Estado, a elevação gradual do número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a ampliar a titulação em 80% para mestres e 50% para doutores, até o final da vigência deste plano. Políticas de inclusão nos cursos de stricto sensu, composição de acervos bibliográficos e digitais, fortalecimento da pesquisa, oferecimento e divulgação de bolsas de estudos aos profissionais da educação, estímulo à pós na modalidade EAD, intercâmbio e cooperação científica. Não, fique à vontade, fique à vontade, fique à vontade. Garantir em regime de colaboração entre União, Estado e o município, no prazo de 2 anos da vigência desse plano, política municipal de formação inicial e continuada com vistas à valorização dos profissionais da educação, assegurando que todos os professores da educação básica e suas modalidades possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento que atuam, bem como a oportunização periódica de participação em cursos de formação continuada oferecida pelo poder público. Formação inicial de professores para educação básica por área, instituição de plataforma eletrônica para oferta e demanda, valorização de estágios e práticas de ensino, formação em serviço, articulação entre a teoria e a prática, pesquisa e extensão, produção de material didático, registro e divulgação de projetos, complementação didático-pedagógica, ampliação do uso de tecnologias, bolsas de estudos, reformulação curricular dos cursos de licenciatura.
formar 80% dos professores da educação básica em nível de pós-graduação até o último ano de vigência deste plano e garantir a todos os profissionais da educação formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. Definição de áreas prioritárias para a formação, afastamento remunerado para estricto sensu, oferta de bolsas de estudos, adesão ao PNLL, articulação entre pós-graduação, pesquisa e formação ligadas à alfabetização e a áreas deficitárias. Valorizar os profissionais da educação da rede pública de ensino, assegurando no prazo de 2 anos a reestruturação do plano de carreira, que tenha como referência o piso nacional, a fim de equiparar o rendimento médio dos docentes aos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do 6º ano de vigência deste plano. Atualização do plano de carreira e remuneração do magistério. Promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde do servidor. Concurso público periódico. Acompanhamento em estágio probatório. Revisão da regência de classe. Valorização por qualificação e tempo de serviço. Formação continuada. Bolsas de estudos. Afastamento remunerado estricto sensu. Criação do cargo de cozinheira. Revisão da licença-prêmio e avaliação profissional. Garantir condições para a efetivação da gestão democrática na educação básica e superior públicas, que evidencie o compromisso com acesso, a permanência e o êxito na aprendizagem do estudante no prazo de 2 anos após a aprovação deste plano. Formação de conselhos escolares e capacitação para conselheiros. Consolidação do Fórum de Educação, grêmios estudantis, APPs e comunidade, garantindo a participação de seus entes na revisão dos PPPs, currículos, planos de gestão e regimentos escolares, formação continuada de gestores, transparência na aplicação de recursos, fortalecimento do CME, Fundeb e CAI, comissão de acompanhamento do PAR, avaliação institucional, participação comunitária na escolha de gestores. Cooperar para a ampliação do investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do PIB no 5º ano de vigência desta lei e, no mínimo, equivalente a 10% ao final do decênio, em regime de colaboração com a União e o Estado. Garantia de fontes de financiamento para a educação. Transparência da aplicação dos recursos, incentivo na divisão de responsabilidades, acompanhamento da elaboração da Lei de Responsabilidade Educacional, articulação entre PME, PPA, LDO e LOA, fortalecimento de conselhos fiscalizadores, aumento gradativo da arrecadação para a manutenção do ensino, redução das desigualdades entre escolas, otimização de investimentos em parceria com a União e Estado. E garantir a continuidade dos programas, projetos e ações já existentes nas diferentes redes da educação básica e superior, que respeitem a diversidade de contextos e visem a melhoria da qualidade da educação no município. Promoção de programas e atividades que garantam a educação ambiental nos estabelecimentos de ensino e comunidades. Prestação de atendimento educacional às crianças e adolescentes adoecidos em fase hospitalar e convalescença domiciliar. E aprimoramento do uso de TEDx na educação. Bom, senhores, essas são as metas. No plano há um detalhamento maior. Lembrando que esse plano passou por uma ampla consulta pública. Várias instituições foram convidadas a participar. Houve aprovação por uma comissão responsável pela aprovação desse plano. Todas as metas e estratégias foram analisadas. E gostaria de esclarecer que o plano é para o território de São Bento do Sul, não é para a rede municipal. Então, aqui estão contempladas ações que cabem, metas que cabem ao Estado, que cabem à rede privada e que cabe à rede municipal dentro da competência de cada um, né, que os senhores já conhecem. Então, o plano ele tinha como critérios ter consonância com o nacional, que foi aprovado ano passado, e também com o estadual, que está na Assembleia Legislativa. Certo? Era isso. Obrigado. Por favor, concedo a palavra ao vereador Fernando Malão.
Só um questionamento. Eu estava viajando hoje e escutei na propaganda do Ministério da Educação. Qual é o prazo que nós temos para aprovar o plano? Para estar aprovado, sancionado até dia 24 de junho, sob pena de sofrermos sanções com perca de recursos para o município, como emendas parlamentares e recursos do PAR. É porque isso que eu vi hoje, senhor presidente, estava vindo de viagem hoje, eu vi propaganda do Ministério da Educação, falando do Plano Nacional de Educação, que já foi aprovado, amplamente discutido e tal, e agora cabe aos estados e municípios a aprovação dos seus respectivos planos. E como teria a reunião hoje, a apresentação dos membros do Conselho, eu achei importante que nós saibamos. É para beneficiar, é para atingir todo o território, não só as escolas públicas. Obrigado. Eu deixo em aberto aí para os demais vereadores que quiserem fazer algum questionamento. O vereador Peter Alexandre Knobel, por favor. Bom, parabéns pela apresentação. A gente tem algumas questões a serem tratadas, eu não sei até se vão estar preparadas para responder todas, né? Porque tem algumas especificidades que a gente buscou encontrar na lei. A primeira pergunta que eu quero fazer, vocês no começo da apresentação disseram que é uma adequação entre o plano municipal vigente, que foi aprovado em 2011, o plano nacional, o plano estadual, e aí faz compilaram para fazer o plano. Esse plano que foi feito em 2011, ele era para 10 anos. Sim, sim. Então, e esta lei revoga aquele. Exato. Então, assim, nós vamos ter esse plano para 10 anos ou daqui a 2 anos alguém vai querer fazer outra adequação? Como é que vocês estão vendo essa situação? Porque, assim, vereador, existia todo um movimento nacional, que foram as conferências municipais, regionais e a nacional, que aconteceu ano passado. Então, desde 2010, estava tramitando no Congresso a lei do Plano Nacional, e ela foi aprovada somente no ano passado, ou seja, com vigência para 10 anos. Então, na verdade, vários municípios, não é exclusividade de São Bento do Sul, já tinham seus respectivos aprovados anterior a essa data, e agora houve essa determinação do Ministério da Educação, até por conta do repasse de verbas, né, de que os municípios que não tinham seus planos elaborassem e os que já tinham fizessem essa adequação. Por isso o nome é elaboração ou adequação dos planos. Como São Bento já tinha, coube a adequação dos planos. Ok. Olhando rapidamente, eu tive o final de semana para dar uma olhada nessa. E comparando com o Plano Nacional de Educação, tem algumas inconsistênciazinhas. Assim, eu queria ver, já na primeira meta, no 1.1, a meta nacional, ela fala que a redação é a seguinte: definir em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, metas de expansão das respectivas redes públicas de educação infantil segundo o padrão nacional de qualidade, considerando as peculiaridades locais. O 1.1 da proposição aqui, ele segue quase que exatamente a mesma redação, né? Definir em parceria com a União metas de expansão das redes de educação infantil de acordo com os padrões nacionais de qualidade, considerando as peculiaridades, só que muda de peculiaridades locais para peculiaridades infantis. Sim, por quê? Desculpa. Assim, a orientação do Ministério da Educação é de que eu falo até porque eu sou responsável também pela assistência técnica da Ampla Norte e da MURC. A orientação do Ministério da Educação é de que as metas mínimas estabelecidas pelo Nacional fossem respeitadas. E as estratégias seriam de cada município para chegar a essas metas. Por quê? Porque justamente existe essa diversidade, né, nos mais de 5.000 municípios brasileiros. Então, havia essa possibilidade de se estabelecer estratégias próprias, né, vereador? Sim, mas eu não entendi peculiaridades infantis no texto.
De acordo com a necessidade das crianças, o tamanho das crianças, a segurança, o bem-estar. Porque, assim, usando o modelo pró-infância, ele não se adapta ao nosso clima frio, por exemplo. Então, nós vamos pegar a peculiaridade do pró-infância para construir aqui, nós vamos ter que fazer uma reforma logo. Então, as crianças, levando em conta, primeiro de tudo, o que as crianças precisam. Claro que as peculiaridades locais, regionais também... Nesse caso, é uma peculiaridade local. Mas a gente pensou no bem-estar da própria criança. Com relação ao item... Eu tenho alguns aqui marcados. Se a gente puder ir conversando sobre isso, vai ser bacana. Na meta número 2, né, que é do ensino fundamental, o item 2.23, né, garantir a inclusão de pessoas com deficiência nas instituições escolares de ensino regular. Aí é uma questão até de redação, entende? Garantir a inclusão de pessoas com deficiência nas instituições escolares de ensino regular, com adaptação dos meios físicos, adequações curriculares e capacitações nos recursos humanos, assegurando desenvolvimento de potencial cognitivo, emocional e social. Eu tenho duas observações a fazer aqui. Nesta redação, garantir a inclusão de pessoas com deficiência, ela está dizendo respeito às crianças ou aos profissionais? Ou aos dois? Assim como a meta está falando de 6 a 14 anos, então a redação se adequa às pessoas de 6 a 14 anos, o ensino fundamental. Ok. Esta item não devia estar na meta 4, que fala especificamente sobre inclusão? É porque aqui ela está especificando as modalidades de ensino. E na meta 4, ela fala da educação especial num contexto geral. Ok. Só um pouquinho. Inclusive, a preocupação é realmente assegurar que isso aconteça dentro de cada modalidade de ensino. Ok. No item 4, né, o Plano Nacional, ele fala, no item 4.2 do Plano Nacional, ele fala sobre promover, no prazo de vigência desse PNE, a universalização do atendimento escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 a 3 anos. Com deficiência, assim segue. No plano municipal, não está falando em universalização e se colocou a priorização do atendimento. Isso, qual é o viés dessa... Item 4.19 do plano municipal, da proposta de plano municipal. Trocando universalização, como diz no plano nacional, por priorização do atendimento escolar. Tem algum motivo específico para isso? Não. A priorização do atendimento escolar, porque assim, as crianças até 3 anos de idade, elas não são obrigadas a estar matriculadas em lugar nenhum. Então, se nós colocássemos a universalização, a gente pensa que seria assim, amarrar todo mundo no mesmo pacote. E, na verdade, a gente quer dar essa opção às famílias de escolherem se querem matricular as crianças ou não, antes dos 4 anos, que daí vem a obrigatoriedade da pré-escola. Ok. Com relação ao item 4.23, a redação do Plano Nacional de Educação, ele fala no item 4.6, várias situações sobre manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas instituições públicas para garantir o acesso e a permanência dos alunos com deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, assegurando ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino e a identificação dos alunos com altas habilidades ou superdotação. No caso da redação do nosso plano, né, do plano municipal,
manteve quase toda a redação, excluído a adequação arquitetônica e oferta de transporte acessível. Por quê? Qual é a estratégia? Item 4.23, item 4.6 do Plano Nacional. Mas se não tem transporte nessa, tem outra. No Plano Nacional, a única coisa que muda é que o Plano Nacional também determina que haja adequação arquitetônica dos prédios para a acessibilidade e oferta de transporte acessível para os alunos. No nosso plano municipal, não está contemplada essa questão nesse item, pelo menos, foi onde eu encontrei a inconsistência com relação ao Plano Nacional. Tem algum motivo específico para não se fazer adequação arquitetônica no plano, né? No item 4.4, nós colocamos recursos pedagógicos e de acessibilidade. Nós entendemos que esses recursos de acessibilidade já encaixa o arquitetônico. 4.4. Mas podemos colocar naquele item também? Podemos reforçar naquele item? Sim. Ok. Veja, essas perguntas todas que eu estou fazendo é para embasar possíveis emendas que eu possa propor para o projeto, né? Que são dúvidas que vieram durante a leitura. Se alguém mais quiser falar alguma coisa enquanto estou procurando, aí, por favor, fiquem à vontade. Eu vou procurando... no item 5, 5.5 e 5.7, o Plano Nacional fala de práticas pedagógicas inovadoras e o nosso plano fala de práticas pedagógicas integradoras. Veja que o 5.5, ele fala fomentar a integração de tecnologias educacionais às práticas pedagógicas integradoras, enquanto que o Plano Nacional fala de práticas pedagógicas inovadoras, isso justamente com relação à alfabetização, né? Então, se são integradoras ou inovadoras, qual é o viés de cada uma delas? Nós colocamos as práticas pedagógicas integradoras no lugar de inovadoras, porque a gente vê assim, em pedagogia, em sala de aula, no dia a dia, nós estamos integrando práticas educacionais novas, antigas. Então, se eu colocar só práticas inovadoras, quer dizer que o antigo não vale mais, eu tenho que inovar todo dia. Ninguém consegue inovar todo dia, é uma questão né? Aproveita-se o que foi bom e inova-se o que não foi bom, o que não funcionou. Então, é nesse sentido que a gente usou integradoras. Mas nós podemos manter o inovadoras também, colocar o inovadoras, integradoras e inovadoras? De repente, as duas coisas, então, Sim, porque só inovadoras... Até para ficar adequado ao Plano Nacional, né? Como o Plano Nacional está, uma vez que é uma adequação ao Plano Nacional? Pode ser? Sim. Não foge do contexto? Ok. Com relação ao item 6.6, nesse item eu fiquei muito em dúvida. Eu preciso que vocês me ajudem muito. Orientar a aplicação da gratuidade de que trata o artigo 13 da Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009, em atividades de ampliação da jornada escolar de alunos das escolas da rede pública de educação básica, na forma concomitante e em articulação com a rede privada de ensino. O primeiro ponto é com relação ao artigo 13 da Lei 12.101. Eu fui olhar, é uma mistura de coisas, aquele artigo 13 da Lei 12.101, de 27 de novembro de 2009, mas fala aqui sobre as atividades de ampliação da jornada escolar. Muito provavelmente tem a ver com ensino integral. E a gratuidade com relação ao ensino integral, é o que diz aqui. Agora, o Plano Nacional, quando fala sobre isso, as últimas palavras são concomitante e em articulação com a rede pública de ensino. E no municipal está escrito concomitante e em articulação com a rede privada de ensino. Tá. Preciso entender. O nosso entendimento desse artigo 13 da Lei 12.101 é que para a renovação... renovação do quê? Esqueci a palavra agora.
Enfim, para a autorização ao funcionamento das escolas, elas precisam oferecer bolsas das escolas privadas, precisam oferecer bolsas de estudo no valor de 1 para cada 5 alunos matriculados. Então, nós queremos fazer essa articulação para que eles recebam os nossos alunos da escola pública na escola privada por meio de bolsa de estudos para a educação integral. Eu ainda preciso... Não, mas é um pouco mais complexo do que isso, eu acho. Desculpa, eu entendo. Na sequência, terminou o ensino fundamental, para ir para o ensino médio, uma escola particular? Não necessariamente. Pode até frequentar a nossa educação básica, o nosso 6º ao 9º ano, por exemplo, e, ao mesmo tempo, fazer algumas oficinas lá na escola particular. Eu vou me aprofundar um pouco mais no artigo 13 da Lei 12.101 e provavelmente vou propor uma emenda com relação a isso aqui, porque realmente esse ponto especificamente não ficou nada claro para mim. Então, acho que a gente precisa conversar um pouco mais sobre isso e aprofundar um pouco mais essa situação. Só uma questão de curiosidade, na meta 7, esse quadro do IDEB, anos iniciais, anos finais, ensino médio e tal, tem ali metas, obviamente, as nossas metas estão superiores às metas nacionais, todas elas são maiores do que as metas nacionais. Só eu tenho uma dúvida, por que a última medição é em 2021, se o plano é para 2025? Porque a última projeção do MEC que tem lá. Porque as metas são ditadas, digamos assim, pelo MEC. Claro que, se você for comparar isso que está aqui, não está igual ao do MEC. Nós ousamos um pouco nesses números aqui. Sim, está bem maior. Então, nós colocamos até o 2021, que era o que tinha projetada pelo MEC. A partir dali, não tinha mais. E aí, talvez, foi inconsistência nossa mesmo não ter percebido isso antes. Porque, assim, vocês provavelmente fizeram uma proporcionalidade com as médias que o MEC e o que a gente apresentou na nossa realidade em 2014, Sim, provavelmente. com certeza. E jogou-se um percentual médio. Poderíamos colocar um percentual médio seguindo a mesma lógica do percentual médio de crescimento para até 2025, uma vez que o plano é para 10 anos, né? Com certeza. Ok. Permite, vereador? Pois não, fica à vontade, não é um monólogo. Eu só acho o seguinte, que nessa questão das metas a partir de 2021, no caso do Vossa Excelência, tem intenção de fazer algumas emendas. O vereador, por mais que seja professor e tal, fazer uma emenda propondo metas, então que conversemos rapidamente antes com o Conselho Municipal de Educação. Não, na verdade, esse quadro nem me incomoda tanto. Ele não me incomoda tanto. Foi só uma curiosidade se havia um motivo específico para não... A secretária de Educação, por favor, fique à vontade para se manifestar. Se quiser, inclusive, vir aqui. Boa noite. Só um esclarecimento sobre a questão do IDEB. O IDEB é um programa nacional e, quando ele foi criado para que ele seja concluído as metas em 2021. Então, até 2021 vai ter as provas do IDEB. Depois disso, só se for feito um novo planejamento ou um novo plano de avaliação do avanço dos nossos alunos. Então, por isso, até 2021. Ok, obrigado, secretária. Dentro da meta 9, sobre alfabetismo e alfabetismo funcional de jovens, o próprio caput, a própria meta, no plano nacional, ele fala sobre elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5%. Nós estamos propondo 95%, mais do que a média. Eles falam em erradicar isso, e até em 2015, eu não entendi. Nós colocamos até 2020, até porque até 2015 já não é mais factível para nós aqui. E até o final da vigência desse PNE,
do Plano Nacional, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. Nós não temos referência ao analfabetismo absoluto no nosso Plano Municipal de Educação. Tem algum motivo para isso? Não. Não na meta. Não no Não, caput. na meta não, porque foi uma discussão do grupo na hora de aprovar as metas e estratégias. Foi uma proposição do grupo de não contemplar isso. Em não trabalhar a erradicação do Não analfabetismo contemplar absoluto? aqui dentro da meta, mas trabalhar de forma conjunta nas estratégias. E está estabelecido nas estratégias que eu não... Na 9.12. Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos como incentivo à continuidade da escolarização básica. Isso. Isso contempla erradicar o analfabetismo absoluto? Sim, porque a gente precisa estabelecer, e existem programas, inclusive a nível de Estado e de Brasil, para erradicar o analfabetismo, oferecido através da educação de jovens e adultos. Ok. 11.4. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Colaborar na elaboração, expansão, reestruturação do atendimento do ensino médio gratuito, integrado à formação profissional, de acordo com os interesses e necessidades do município, dando ênfase ao magistério. Eu fiquei em dúvida porque na minha... 11.14. 11.14. Na minha... e posso pecar pela minha ignorância, mas ainda tem magistério? Não é isso? Não, na verdade não tem. Aqui em São Bento do Sul não tem. Tem municípios que ainda têm o magistério. E isso aqui foi um pedido que veio veemente das escolas para que traga de volta o magistério para São Bento do Sul. Então, essa é a nossa proposição para que ele venha se tornar, né, um ensino médio à disposição dos nossos jovens também. Talvez tenha que colocar mais alguma situação aqui, né? Colaborar na implantação, ou no retorno, ou reestruturação do atendimento no ensino médio, expansão, talvez que ficasse mais claro, né? Que esse item tem o objetivo de trazer novamente o magistério de ensino médio para o município de São Bento do Sul. Eu só não tenho certeza, mas o nosso plano de cargos, carreira do magistério, ele prevê nível médio? Para atendente educativo. Obrigado, Salete. Ok. Estou acabando as minhas considerações. Nós estamos no 11, falta só 8. 9. Eu acho que a gente precisa discutir, até porque nós temos pouco tempo para discutir. Eu quero, antes de continuar, quero de novo fazer uma reclamação aqui com relação ao tempo exíguo que temos para discutir como vereadores essa questão. Ok, foi colocado no site do dia 25 até o dia 7 à disposição para as contribuições, mas o texto base, ele chegou nessa casa no dia 15 de maio. Vereador, se me permite, eu queria fazer uma ressalva aqui. Foi feito o convite para a Câmara de Vereadores participar, inclusive enquanto comissão coordenadora, porque a gente entendia que seria interessante ter alguém lá dentro acompanhando toda essa discussão, mas o município recebeu um ofício onde dizia que a Câmara de Vereadores não poderia participar desse tipo de ação por conta de uma lei que existe, algo... Enfim, a gente, inclusive, teve acesso, enquanto comissão coordenadora, a esse ofício. Que eu acho que, até na época, o presidente era o César Godoy, né? Posso me manifestar, senhor presidente? Na verdade, porque a Câmara de Vereadores não pode ter membro nas comissões, seja ela de direito do consumidor, esse tipo de situação.
mas pegar um gancho só na fala do Pet, eu estou aqui ouvindo, e no momento que eu me ausentei do plenário, estava na sala de imprensa, que conta com cabine de som, e eu pude ouvir toda a explanação. Eu só vou falar por falar, porque eu não acredito que isso vai adiantar mais. Mas, vereador Pet, e não é culpa das senhoras, evidentemente, mas essa situação de pedir para vir antes, pedir com menos pressa, pedir um debate maior, já não adianta mais. Já faz 2 anos e meio que se pede isso. Faz 2 anos e meio que se implora por isso. Porque essas situações daí ficam um debate, com todo o respeito ao vereador Pet, que estudou muita matéria, pode-se ver, as senhoras que estão aqui para esclarecer, mas fica um debate enfadonho aqui que as pessoas acabam indo embora aos poucos, porque começa a ficar maçante, porque esse tipo de debate que nós poderíamos ter, não escondido, mas um pouco mais filtrado para chegar aqui e trazer à população uma coisa que precisa, a gente começa a discutir coisa que nem... Então, assim, eu não sei, eu acho honestamente que não adianta mais pedir, porque são 2 anos e 6 meses, me permite arredondar, que estamos pedindo encarecidamente para não acontecer. Aí é assim, a oposição gosta de gritar, o cara só grita, é isso, mas é um pedido que a gente faz, aí acontece isso aí, vira uma sessão enfadonha. Obrigado. Só que se me permite, senhor presidente, Me permite. a questão é a seguinte, quando é que terminou a elaboração do plano? A lei foi a nacional? O nosso, municipal. Quando acabou as discussões? Faz uma semana. Uma semana. Então não é que não foi mandado antes, porque não quis mandar antes, porque é pedido, mas não é atendido. A questão é que os trabalhos vêm desde o ano passado. Todo esse trabalho, que não é pouco, foi feito. Quando estava pronto, mandou. Assim que terminou a elaboração desse plano, foi apresentado ao seu prefeito municipal, que em 2 dias? Nem 2, acho. Mandou para cá. Então, essa reclamação, desculpe, não procede. Ok, eu acho que não é... Vereador Pet, se me permite, só uma parte aí, questão a resposta enviada pela Câmara de Vereadores quando do então presidente Célia Godoy. O que, para ficar bem claro, é o seguinte: a Câmara de Vereadores não pode, os vereadores não podem participar de nenhum tipo de comissão como participava anteriormente. Alguns anos atrás, os vereadores participavam, né? Comissão julgadora de transporte coletivo, de tarifas, de não sei... É isso, provavelmente, que o vereador César Godoy, quando o presidente, respondeu. Não que os vereadores não possam participar das reuniões que são realizadas para debater o assunto. Eles podem. A única coisa que os vereadores não podem é participar de comissões formadas por qualquer segmento da prefeitura, e o mesmo do Estado. Não pode. O vereador não pode, mas a lei não permite. Mas pode continuar, vereador PT. Obrigado, presidente. Apesar de enfadonho, apesar de cansativo, eu acho que a gente precisa esclarecer antes de aprovar. Eu acho que é importante, nós estamos aí com a internet ligada, e as pessoas estão vendo em casa, e as pessoas que vieram até aqui para participar, eu acho que é importante, inclusive para nós, vereadores, estabelecer uma verdade para que a gente possa aprovar, votar o documento, da mesma forma tirar as dúvidas que restam para que a gente possa votar com segurança e, ao mesmo tempo, as pessoas que estão aqui poderem também, quando em sala de aula, eu digo para os meus alunos, perguntem, porque a tua pergunta pode ser a pergunta dos outros também, e não tenho vergonha de perguntar, eu não tenho vergonha de perguntar por conta disso. Então, enfim, com relação às questões a meta 15, sobre a formação de professores, né? Eu fiquei um pouco confuso, porque até a meta 14, quase todas as metas são muito parecidas com a do Plano Nacional de Educação. Quase todas são quase a redação igual. Mas, a partir da meta 15, começam a aparecer... A meta 15, especificamente, ela está bem diferente a redação, talvez a aglutinação de alguns pensamentos, sem problemas, né? Mas, com relação... Eu não entendi muito bem a questão da formação de professores, porque uma política de formação inicial e continuada. A Prefeitura já tem uma política de formação para pós-graduação, mas a Prefeitura não tem uma política de formação para graduação, porque, em tese, para você entrar via concurso, como professor, você já tem que ter a formação. Então, como é que se pensa
essa incentivo, promover ações conjuntas a fim de organizar a oferta de cursos de formação inicial diante do diagnóstico das necessidades, ou isso é uma meta que não é do município e sim do governo federal ou estadual, que estabeleceria uma unidade escolar de nível magistério específico, mas aí não caberia ao plano municipal, né? Essa estratégia específica. Dá para ampliar um pouco essa discussão? Sim, ali, se o vereador observar, fala o seguinte: garantir em regime de colaboração entre a União, o Estado e o município. Então, assim, nós temos hoje necessidades prementes dentro dessa área, de algumas áreas de formação para professores. E o que acontece? O próprio governo federal, vereador, tem criado programas de formação, né, inicial para professores, ou seja, os professores acessam as licenciaturas por meio de programas promovidos pelo próprio governo. Então, o município, o que ele quer em termos de formação? Ele precisa ter pessoas qualificadas em determinadas áreas que hoje são muito carentes, né? Se você pegar matemática, física, química, enfim. Aí há um regime de colaboração, onde União, Estado e universidades promovem essa formação, e o município ele entra como parceiro no sentido de levantar a demanda que existe, de divulgar essas formações. A ideia é essa dentro da... E a formação continuada, ela é uma coisa que está contemplada no próprio plano de carreira, tanto do Estado quanto do município, né, que é uma obrigação dos dois entes, no caso, em relação à educação básica. Ok. E com relação à meta 16, é uma meta ousada aqui, né? Nós temos formar 80% dos professores de educação básica em nível de pós-graduação. É ousada. Por mais que haja a oferta, hoje, via EAD, né, você tem a possibilidade de fazer a pós-graduação em áreas específicas via EAD. Por mais que haja dificuldade de você ter a construção física no município, na proximidade, para que haja essa disseminação, do ponto de vista prático, como é que o Executivo Municipal, e vocês falaram que não é uma questão da rede municipal de ensino, e sim é uma questão para a rede local de ensino, né? Mas, especificamente falando da rede municipal, que é o que a gente tem a interferência direta, ou as senhoras têm a interferência... As senhoras não, mas a secretária tem, né? A interferência direta, e o prefeito tem. De que forma que se pensa esse incentivo mais efetivo para a pós-graduação? Porque hoje, se a gente vê os números nas tabelas iniciais com relação ao ensino fundamental e a nossa graduação em São Bento do Sul para a educação básica, escolaridade dos profissionais da educação pública no pedagógico, nós temos, a nível de lato sensu, um percentual até razoável, né? Não dá para dizer que é ruim, né? Nós temos um percentual de 63% nos anos iniciais, nós temos na travessia 90%, no AEE 75%. Então, mas efetivamente, como que a Secretaria de Educação pensa em trabalhar isso, já olhando as metas do Plano Municipal de Educação, porque uma vez que nós estabelecemos o Plano Municipal de Educação, nós temos que cumpri-lo. Como se pensa em garantir isso para os profissionais da educação? Além, obviamente, dos mecanismos já existentes, que é a possibilidade de dispensa e tal. E se me permite? Não, pode continuar. Essa também foi uma discussão que eu fiz com a secretaria, porque eu até entendo que a gente talvez teria que reformular essa redação aqui, porque, na verdade, assim, esses 80% é do que se tem. Então, se eu tenho um professor com mestrado, né? Não é essa? Desculpa, estou olhando errado. É a 16? A 16. 16. É essa aqui, não é? Não. Formação continuada? Os 80%. Deixa eu só ver. E também é o seguinte, impôs a meta, aqui, vai ter que... O Executivo vai ter que achar instrumentos de cumprir essa meta, né?
Então, essa é isso. Deixa só a gente deslocalizando. Se eu vou impor metas, o prefeito, a secretaria, vai ter que montar os instrumentos. A meta foi traçada. É aquela mesma história. Tem que investir 25% em educação. Dá licença? Aí eu até... Permite que a secretária exponha? Né? Democraticamente, eu vou deixar a secretária fazer. Só queria colocar o seguinte, que na questão de pós-graduação, como já tem dentro da questão do diagnóstico, nós hoje temos muitos professores já com pós-graduação. É uma meta usada, sim, mas se nós não ousarmos em metas, nós vamos sempre ficar na mesmice. Mas hoje já existem vários programas, inclusive com colaboração do governo federal e estadual, em fornecer, em ofertar aos nossos professores cursos de pós-graduação. Está em andamento agora um curso de pós-graduação onde diversos professores, tanto da rede estadual como municipal, em cima das tecnologias da educação. Terminamos, final do ano passado, um curso de pós-graduação em gestão escolar, fornecidos pelo governo federal. Então, são essas as políticas que também estamos já fazendo e achamos que, com isso, nós podemos estar avançando mais e fazendo mais parcerias com outras instituições, com bolsas de estudos, e muitas vezes fazemos parcerias onde as próprias instituições nos oferecem bolsas para que a gente possa estar contribuindo para os nossos professores. Então, a gente acredita que no prazo de 10 anos vamos estar com muitos mais profissionais em pós-graduação, porque há uns 10, se nós formos ver dentro da história da educação, dentro da história da carreira dos nossos profissionais, há 10, 15 anos atrás, muitos poucos professores tinham graduação. Hoje, nós já não admitimos o ingresso no magistério sem ter o ensino superior. Então, são avanços que nós devemos estar fazendo e, quem sabe, no nosso próximo Plano Municipal de Educação, depois de 2025, possamos estar pensando para a educação básica, não só a pós-graduação, mas também o mestrado. Doutor, disse aí para o seu questionamento. Boa noite. É só assim uma questão, né, a gente está vendo aqui, realmente, talvez um planejamento estratégico com metas colocadas há vários anos, né, que possivelmente vão ser revisados a cada momento, né. Uma coisa é um parecer meu com relação a isso, porque assim, com relação ao aluno, nós temos uma meta que seria o IDEB, né, que é o que a gente vai colocar. Eu queria uma pergunta: o que as senhoras acham do IDEB, do índice? De que forma o senhor... É um índice que, por exemplo, assim, eu tenho no meu ver, que é um índice fajuto, né? Desculpa. Sim. Certo? Então, se nós estamos trabalhando em termos de meta para um índice que não é o que nós devemos ser, por que nós usamos esse índice? Só porque o governo nos dá esse índice? Porque porque na verdade ele é uma referência nacional, né, e é utilizado em todo o território. Então, para o governo federal, ainda é a melhor forma de mensurar a educação dos estados e municípios. Isso, mas assim, nós estamos trabalhando com planejamento para um índice que nós achamos que é... Pode dizer que a gente deseja que seja o mínimo, pelo menos. Mas é um índice fajuto. Por isso, até, vereador, que certo? O nosso conselho... Aí, como é que nós vamos dizer que daqui 10 anos... nós trabalhamos um planejamento em cima do índice que não fecha, que um índice que não nos representa, que não é o que nós queremos. Mas até por isso que então, assim, o Conselho... Eu entendo toda essa discussão, eu sei que nós temos que fazer isso, é uma meta nacional, blá, blá, mas, poxa, nós estamos já gastando tempo em uma coisa que nós achamos meia boca.
Mas aí permite, é por isso que Mas- a gente está prevendo índices maiores para nós. A gente sempre tem orgulho de dizer em São Bento que os nossos índices estão sempre muito acima do IDEB nacional. Né? Então, Eu sei, eu Trabalhar, o índice pode não ser o bom, mas se trabalhar com ele mais alguma coisa que a gente está nos obrigando. Essas coisas que eu não entendo tudo no Brasil, né? Todo mundo sabe que esse índice não serve para muita coisa, ou digamos, tem várias nuances de erro que nos fazem achar que é bom, uma coisa que talvez não seja tão bom, e a gente não se mobiliza para isso. Né? Aí a gente aceita, a gente faz um planejamento estratégico, levando em consideração 10, 15 anos, um tempo. Eu entendo o trabalho de vocês, entendeu? Mas estou levando em consideração esse item, porque é um trabalho extremamente demorado, com planejamento, com metas, com tudo, levando em consideração uma coisa que, desculpa o termo, a gente acha fajuto. Entendeu? Como é que nós temos certeza que essas crianças vão chegar lá em 2015, 2021, tendo um... Nós não temos certeza, nós temos que trabalhar para isso. Aí nós temos que trabalhar com um índice que não leva em consideração o índice de aprovação automática, né, um monte de outras coisas que nós teríamos que trabalhar e que nós não trabalhamos. Né? O que vai garantir que essas nossas crianças vão ter um... Não, infelizmente, nós não temos. Olhando isso aí, qual que é a minha preocupação? Né, nossa, ótimo, trabalho maravilhoso, planejamento, tudo. Só que em cima de um índice que nós vamos chegar em 2015 assim, puxa, mas será as nossas crianças, sabe? Mas... Então, sério mesmo, essa é a minha preocupação, e eu já conversei isso com muitos professores, e coloco aqui a minha preocupação mais uma vez, que isso está sendo feito no Brasil inteiro, certo? Todo mundo está fazendo... Sim. Levando em consideração uma coisa que não representa o que deve representar, que é o IDEB. Sabe? Então, infelizmente, nós podemos levar em consideração esse índice e não temos garantia nenhuma de que vamos ter realmente aquilo que é obrigatório. Só que, me permite, vereador, por outro lado, é importante porque o governo federal tem aplicado mais recursos nas escolas que têm apresentado esse índice mais baixo. Então, assim, de repente, para a nossa realidade, não seja tão significativo, mas para outros municípios e outras escolas muito mais carentes, isso faz o diferencial. Mas ele é extremamente dúbio, né? O índice que é dúbio. Se eu pego lá o índice de reprovação, que é um dos maiores percentuais, se eu reprovo porque a criança não sabe estudar, eu sou penalizado no IDEB. Agora, se a criança não sabe muita coisa e eu deixo ela passar, eu tenho um IDEB melhor. Então, olha só a dualidade desse índice. Então, é bem complicado isso aí, sabe? Então, a gente desgasta, lógico, como eu falei, não estou tirando o tempo. Nossa, perfeito, um trabalho de planejamento, não tenho o que falar. Mas... nós estamos trabalhando em cima do índice que, né, volta a falar, fajuto, né, infelizmente. Tá? Obrigado. Então, no item 17, obrigado, Tirso, pela interferência aí, que deu tempo de pensar um pouquinho aqui o que está acontecendo. A meta 17, ela aglutina as metas 17 e 18 do PNE. Né? Uma dúvida que eu tenho, o piso nacional, aqui tem um prazo de 2 anos, a reestruturação do plano de carreira, que tenha como referência o piso nacional. Mas o piso nacional já não está em vigência? E já não deveria estar sendo aplicado desde já? Porque nós damos um prazo de 2 anos para a aplicação desse processo? Porque o plano nacional fala isso, fala 2 anos. Mas nós teríamos que estar aplicando já o piso nacional. Aplica... A pública aplica. Mais ou menos, né? Há discussões aí com relação a isso. Há controvérsias. Mas, enfim, acho que não teria que ter esse prazo. Tem assegurando a reestruturação do plano de carreira com o piso nacional para que as pessoas possam... Nós aplicamos o piso nacional porque... levamos em consideração não os iniciais. Nós levamos em consideração, nós estamos sempre acima do piso nacional porque os nossos profissionais já estão há mais tempo e aí na carreira eles já ultrapassam o piso nacional. Mas
de início de carreira, é um pouco mais complicada essa discussão. Ela tem o que se discutir. Mas, enfim, é esse ponto. Então, a reestruturação do plano de carreira. Nessa reestruturação, tem que levar-se em consideração o piso. Não significa dizer que daqui 2 anos que nós vamos implantar o piso. Nós temos 2 anos para reformulação do plano de carreira. Mas esse piso já tem que ser implantado, já teve que ser implantado já. Então, para que, né, os professores não recebam nada abaixo do que determina a lei federal. Mas essa reestruturação nós temos um prazo para fazer. O piso é o piso. A carreira vai fazer com que você receba, conforme o passar do tempo, mais do que o piso. O piso já tem que funcionar. O problema é que esses prazos, todos eles ultrapassam essa gestão. Entende? Todos eles, absolutamente todos. Mas o plano não é para 10 anos. Sim. Por isso que mas é plano. A aplicação, né, na minha opinião, deveria ser já. Mas é uma opinião. Né? Vamos na verdade, discutir as opiniões. Os futuros prefeitos têm que já ficar sabendo, quem quiser se candidatar, que vai ter esse plano, né? Me explica, 17.7, estabelecer critérios médicos que fundamentem a aptidão para o pleno desempenho da função para a qual está sendo designado. 17.7. Bom, aqui é assim, né? Que a gente tem uma situação bem complexa na educação pública, né? No dia de hoje o cara tá bom para se efetivar, para atuar. Aí no dia seguinte ele sai de atestado, ele ficou doente e fica a gente com essas situações. O professor espera chegar ao concurso e tá bom. Se efetivou, tá bom. Daqui a pouco vem as doenças, é acometido de alguns maus subitamente. Então essa é a nossa preocupação. E nós temos vários casos de pessoas que acabam de se efetivar e já saem para uma licença de tratamento de saúde. Então, por isso que a gente amarrou essa questão aqui. Tá, mas o cara pode passar pelo exame médico e depois se tornar... Aí eu acho que tem uma falha de sistema no nosso sistema municipal de contratação, porque de fato, a nossa exame pré-admissional e os exames periódicos são falhos. São falhos. A gente acha que é bastante falho. Talvez os critérios médicos teriam que ser. Se a gente aplicar o que se aplica na prefeitura em qualquer empresa, o Ministério do Trabalho vai em cima das empresas, né? Então, nós temos que olhar com um olhar diferenciado os procedimentos de contratação e exames periódicos de todos os profissionais do município de São Bento do Sul, não só da educação. E tanto é que a gente especifica ali, critérios, né, vereador? Porque tem médicos que olham a pessoa, perguntam se está bem e está dando laudo de aptidão para trabalhar, mas não fazem exames mais minuciosos, não fazem exames mais detalhados. É nessa questão. 17.11. Garantir no plano de carreira que todas as unidades escolares de educação básica ofereçam serviço de orientação educacional, supervisão e administração escolar realizado por profissionais habilitados na área de educação. Especialistas? Sim. Como é que ficam a questão? Como é que é essa situação? Porque hoje não tem em todas as unidades? Não. As unidades de pré-escola, que só atende pré-escola e de SENS, não tem essa profissional. E aí a ideia é toda a educação básica. Sim. Bom, o plano municipal está falando até do nível superior, né? Aqui é educação básica, né? Unidades escolares de educação básica. Nessa estratégia. Tá, aqui está rede pública de ensino. Mas rede pública de ensino pode incluir as federais também, né? A UDESC. Não, mas aonde que o senhor está lendo? No Caput, na Meta. Tá, mas aqui no 17.11 está falando de educação básica, desculpe. Então, tá tudo bem. Mais uma questão, ainda nesse ponto, 17.22. Realizar avaliação contínua e análise de desempenho como critérios para a continuidade de atuação dos admitidos em caráter temporário, conforme a legislação. Critério para recontratação? Não, para permanência.
A princípio, a CT é por caráter temporário determinado com prazo determinado. Como é que nós vamos ter critérios para continuidade? Por exemplo, este ano foi adotado, ele entra com um contrato de 6 meses, onde o gestor da unidade irá fazer uma avaliação de desempenho desse profissional, podendo estender por mais 6 meses esse contrato, e assim por diante. Só Mas... antes de dar continuidade, dentro de uma questão de ordem, e usando as prerrogativas, e peço a anuência do plenário, de acordo com o artigo 158, para nós prorrogarmos a sessão por mais 30 minutos, até haja vista que o regimento interno o tempo regimental já está esgotado, a sessão terá continuidade com a anuência dos senhores vereadores por mais 30 minutos. Então, eu agradeço a anuência de todos os senhores vereadores e pode prosseguir, vereador Pete. Eu queria melhorar a redação do 1730 também, porque ele ficou... Eu entendi, mas eu entendi porque eu conheço a 228 muito bem e sei das reivindicações com relação ao gozo em pecúnia, a possibilidade de pecúnia ou em gozo dos profissionais de um tempo para cá. Eu entendi, mas eu acho que precisaria melhorar essa redação para que ela ficasse mais clara no que diz respeito a... Então, talvez apresente uma emenda nessa questão aqui. A meta 19, ela fala sobre gestão democrática. Considerar a 18.1. Aliás, a meta 18, ela é a meta 19 do PNE. Né? Então, 18.1. Considerar a legislação nacional e critérios pontuados nesse PME para a nomeação dos diretores de unidades escolares, conforme critérios técnicos de mérito, desempenho e participação da comunidade escolar. E aí... O 18.9, aprovar dispositivo legal que dispõe sobre a gestão escolar democrática da educação básica e profissional da rede pública, com relação à sua implantação, execução e avaliação no prazo de 2 anos após a publicação deste plano. O 18.1 está dizendo que tem critérios pontuados nesse PME para a nomeação dos diretores. Eu não vi os critérios pontuados, mas ele remete para o 18.9, que diz que vai ser aprovado um dispositivo legal que dispõe sobre a gestão escolar democrática. Então, eu não sei se é correto você dizer que tem critérios pontuados e não ter, além dos critérios nacionais, né? Tem. Ou tem e eu não encontrei. Não, tem sim. Que fala de 3 anos de efetivo, fala de... Só que agora eu, claro que não vou lembrar o número aqui, bem rapidinho, né? Mas que eu tenho a certeza absoluta que tem critérios. Solange, me ajuda. Que número que está, Solange? Nós discutimos isso hoje ainda. Então tem que remeter à lei do sistema e não ao plano. Tem aqui também. Não, tem aqui. Cadê o Não sei o que ele dizia do plano que o diretor tem que fazer. Enquanto alguém procura, o 19.9 fala sobre repasses de recursos às APPs. É legal? Deixou de ser. Voltou a ser legal? Para as APP. Paulo podia, afinal de contas, não pode mais, só o que ele está falando, de verbas federais. Talvez tenha que reformular a redação. Não. Não, é porque não se permitia as despesas de manutenção, essas coisas, isso tem que ser feito pela rede municipal, pela secretaria, no caso. O município não pode. Não. Não pode. Não localizado.
Na verdade, até é possível, desde que não seja para despesas de manutenção. Por exemplo, mandar dinheiro para uma reforma, para a PP, para fazer uma sala de aula, né? Que isso é atribuição do Poder Executivo e não terceirizar essa atribuição. Daí faz licitação, restaura tudo e tal. Até onde eu sei, não pode. Então, a gente precisa ver da legalidade desse processo, ou então especificar que sejam os recursos... Quando estão olhando, eu entendo, mas aí é o meu achismo. Até pode, como nós passamos eventualmente pela associação moradora, essas coisas e tal. O que não podia era passar recursos para eles manterem as escolas. Isso não podia. Ou seja, para comprar material de expediente, para fazer a reforma de uma sala. Isso é atribuição da Secretaria. Da Secretaria. Juro que é a minha última pergunta. Atividades deles, sim. Juro que é a minha última pergunta. Item 18.14. Melhor não é. 18.15. Consolidar e fortalecer o Conselho Municipal de Educação como órgão autônomo com dotação orçamentária e autonomia financeira e de gestão, plural, constituído de forma paritária, com ampla representação social e com funções deliberativas, normativas e fiscalizadoras. Bom, as funções deliberativas, normativas e fiscalizadoras ele já tem. A questão é, ele pode ser autônomo ou ele precisa ser vinculado à Secretaria de Educação? Legalmente, o Conselho pode ser autônomo? Alguém pode me responder isso do ponto de vista legal? Boa pergunta. Boa pergunta. Se não pode, a gente não pode aprovar um item desse numa lei. É inconstitucional. Até prova em contrário, né, todos os conselhos, por exemplo, o Conselho Estadual de Educação, ele está vinculado à Secretaria. Até porque essa questão eu vi ali orçamentária. Para que o Conselho vai ter dotação orçamentária? Ele pode ter... Você faz valer da estrutura municipal. Ele deve se valer da estrutura municipal. Precisamos de um carro, precisamos de uma sala, precisamos de alguém. Agora, ter uma autonomia, eu não sei se tem jurisprudência para isso, eu acho que a gente precisa tomar algum cuidado com relação a essa questão especificamente. E aí, eu já nem sei... Vou pedir para você, para o senhor, vereador, para buscar essa parte legal dessa questão aí. Acho que foi num afã até do Conselho de se fazer respeitar, né? Não, mas eu acho que é cabível o que o vereador está falando mesmo. Fazer respeitar e analisar essa questão. Mas a questão orçamentária, verba para o Conselho... É porque, na verdade, o Conselho faz uso de toda a estrutura da Secretaria da Educação. Exatamente. Realmente, talvez não cabe aqui. Ela não se submete às vontades da Não, Secretaria. é autônomo enquanto órgão deliberativo. Exatamente. Mas não do ponto de vista funcional. É que não é executivo. Não exatamente, é executivo. Exatamente. Só delibera. É como diz, precisa fazer um seminário, alguma coisa assim e tal. Aquele item, vereador, também o 17 que o senhor falou. Dos critérios. Isso, esse também precisa ser revisto no plano. Pois é, agora a gente tem aqui nesta casa exatamente mais 20 dias para aprovar esse projeto de lei. Eu só quero me manifestar mais uma vez com relação a isso. Desde 24 de junho do ano passado, está estabelecido que deveria ter sido feito isso. Então, ficou no afogadilho para todos nós e eu lamento por isso, porque acho que a gente pode contribuir. Né? A gente pode contribuir, e ainda que os vereadores não possam fazer parte de um conselho, de um grupo, oficialmente, né, a nossa participação, acho que ela tem que ter mais efetividade no processo. Vereador, desculpa, como representante do Estado, agora eu vou cair em defesa do Executivo Municipal. Porque, na verdade, o movimento do Ministério da Educação para dar o suporte para os municípios começou efetivamente somente no dia 30 de outubro.
Então, assim, o Ministério lançou a coisa e veio na ajuda, no auxílio aos municípios, somente no dia 30 de outubro, e eu sei porque foi exatamente a data que eu também comecei esse trabalho. Então, na verdade, não houve culpa do município em relação a esse atraso, né? E desde lá as discussões vêm acontecendo. Até vou concordar com a sua colocação. Lançou e jogou no ar. Exatamente. Deixou solto. Nós temos agora até dia 24 desse mês aqui, é o prazo final para aprovação desse projeto aqui. Sim. Dia 24. Está um ano tramitando. Um ano ele foi solto por aí. Ficou solto por aí. Então, quer dizer, eu também quero concordar com os demais vereadores que me antecederam, de que o prazo, e vocês vão de concordar conosco também, que está bastante apertado esse prazo aqui para olhar com detalhe por detalhe, conforme o vereador Pedro está levantando. Até seria motivo, eu acho, de uma audiência pública, levantar essa questão, ou pelo menos provocar uma reunião com os vereadores, com todo mundo, para debater assim, bastante tempo. Eu acho o seguinte, vão colocar algumas coisas que já fato, precisamos dar alguma mudada ali. Mas temos que aprovar alguma coisa. E aí, não é o ideal. O ideal é que nós tivemos as outras leis para discutir bastante tempo, mas que nós aprovemos um texto. E já o Conselho já não parou ali, aprovou o plano, não para ali. E dá uma olhada para se nós tivermos que fazer alguma mudança, infelizmente nós vamos ter que jogar com a burocracia federal. Aprovar até 24 de junho, se tiver as mudanças que devem ser feitas, que façamos já. E algumas coisas que tivemos que pensar melhor, fazemos logo depois. Mas em 24 de junho é aprovar. Inclusive, o projeto ele prevê que haja um acompanhamento e avaliação da execução ao longo dos 10 anos do plano. No caso, em julho, agosto, nós fazemos um novo projeto, fazendo mudanças pontuais. Mas nós temos que aprovar até 24 de junho. Não é o bom? Não é bom. Eu sei que não é. Quando o Conselho apresentou o projeto ao prefeito, eu estava presente. Até questionar, mas por que os vereadores não foram? Eu não sabia. Né? Na verdade, acho que até houve uma interpretação. Nós não podemos participar dos conselhos nas questões deliberativas dos conselhos, mas para a gente estar junto e acompanhar. Só que eu não fiquei sabendo desse chamamento. Então, deixa eu finalizar. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Tem coisas que eu vou propor diferentes e a gente vai, obviamente, vereador Fernando Malon, que vamos manter o prazo, até porque existe um limitador de liberação de recursos que nós não podemos permitir que aconteça para que não haja prejuízo para a educação do município, que as crianças não têm nada a ver com isso. Né? Então, a gente precisa, de fato, aprovar um texto e, se possível, o mais próximo do adequado. Do nosso ideal, E eu ainda faço uma avaliação. Alguns anos atrás, os municípios tinham que fazer o seu plano diretor, certo, senhor presidente? Lembra? São Bento do Sul fez. No prazo. Um monte de município não fez. Um monte. Fizeram alguns que compraram planos diretores de empresas aí que vieram trazer prontos os planos diretores. E estava aprovado o plano diretor. Nós não queremos uma ficção dessa. Nós queremos um plano que seja discutido. E foi amplamente discutido. Mas temos que aprovar. Se for o caso, nós temos que não parar os trabalhos e aí sim, participação efetiva da comunidade, do conselho todo e até dos vereadores. E o vereador Peti tem bastante conhecimento, e eu tenho muito menos do que ele nessa parte, mas de nós fazermos para, logo depois, se tiver que fazer alguma ajuste, né, aí a gente fazer. Eu só quero colocar de que, podem ter certeza, levem com vocês de que ninguém aqui vai deixar ultrapassar o prazo, porque o que mais acontece no Brasil é deixar passar prazo. Por exemplo, se nós olharmos a caso da mobilidade urbana, o prazo para os municípios se acessarem a verbas do Ministério das Cidades terminou dia 12 do mês passado, dia 12 de abril. Se perderam os prazos, quer dizer, se o município quer criar um sistema de mobilidade urbana, já não tem mais. Não vai acontecer isso aqui. Agora,
o que eu tenho certeza que vai acontecer, porque as senhoras também vão concordar comigo, e com os demais vereadores, que há muitas controvérsias, não há um entendimento de 100% do lado de vocês, em algumas questões, como também não há o entendimento nosso em relação às explicações que aqui foram dadas. Então, eu acho que tem que aprovar e depois amadurecer ele, fazer algumas adequações através de emendas que por aqui poderão ser feitas, né? Mas aí, como o doutor Tício sempre coloca, aprovamos e depois todo mundo fica emendando e modificando. Entendeu? Isso vai continuar nesse projeto, vai ser assim. Quero agradecer a presença de vocês e colocar a Câmara de Vereadores à disposição. E num sistema democrático, deixamos ultrapassar todos os limites, até porque a educação é um dos mais importantes que existe no nosso meio. Então, muito obrigado pela presença das senhoras aqui. Dando continuidade, palavra livre, 7 vereadores inscritos na palavra livre, vou conceder o tempo de até... Senhor presidente, eu já falei demais, presidente, eu me abstenho. Eu me abstenho também, senhor presidente. Me abstenho, senhor presidente. Vereador César Godoy se abstém, vereador Peter se abstém, e vereador Fernando Malom se abstém, vereador Green. Pode tirar o 1. Eu sei, doutor Tício, Vossa Excelência tem o tempo de até 3 minutos. Passar, nós concedemos mais um espaço.